Boa noite, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos fazer agora a nossa transmissão, nossa live com um convidado muito especial, um grande amigo que fiz nesse período em que estou como deputado, pessoa que trabalhou no governo, deixou um trabalho muito forte, pessoa de muita personalidade, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Só estou aguardando ele entrar aqui. Aqui, pediu. Aí. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Fala, Daniel Fulaim. Parabéns, irmão. Pô, aniversário dele. Fala, grande ministro da Educação. Como é que tá, Jordi? Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, Prazer amigão. falar contigo. Prazer é todo meu. Eu falo grande ministro da Educação porque quem já foi rei não perde a majestade. Sempre te Não, disse. fala com ele. Fizemos uma Fala grande com ele. amizade nesse período em que você foi ministro da Educação. Tenho muito orgulho de ter trabalhado contigo, porque você, além de ser um cara leal ao presidente, leal aos seus valores, é um cara que teve personalidade para chegar e peitar. Para chegar e peitar aquela tigrada, como você bem dizia. Nós fizemos uma grande amizade. Na época eu fui vice-líder do governo, né? Eu era o líder Estava do lá governo. na linha de frente com a baioneta no rifle, dando porrada, cotovelada, distribuindo, porque sem apoio do pessoal, são amigos que a gente fez lá, que ficavam na linha de frente mesmo segurando. É muito difícil, até fisicamente, eles ameaçam fisicamente, é uma coisa muito louca. Quem não participa, não vê o Congresso, não acredita. Fazem corredor polonês para você passar, xinga pesado quando você passa. E aí o que acontece? Você tem que ter amigos, são amigos que no começo faz apoio, porque faz a base e tal, mas depois você vai desenvolvendo amizades e o pessoal põe o peito na frente para lutar, para defender, porque quem assim, você é convocado para o Congresso, eu fui convocado 9 vezes, né, Júlio? Putz, eu fui o ministro de todos os tempos que mais foi convocado para ir ao Congresso na República por período, né? A média por mês que eu fiquei no cargo. Então é muita coisa. E as pessoas não têm dimensão. Quando você vai para lá, algumas convocações você passa 8 horas. E se não tiver o pessoal que entra na fila, se inscreve, fica lá de manhã cedo, você tem que chegar de manhã cedo, bem cedinho para entrar lá, se inscrever. É porrada o dia inteiro. Então você precisa, de vez em quando, ter um refresco, entra alguém. Se você pegar a TV, teve a do Zeca Dirceu, quando eu fui chamado para. Fui convocado, né, para as drogas, né? As drogas da universidade. Não tem droga na universidade. Não existe. Não existe. O Ministério Público entrou contra uma ação de improbidade administrativa. Então, abri o jornal, falei, vai entrar uma improbidade administrativa. Não sou ladrão, o que apareceu isso daqui? Porque geralmente improbidade administrativa tem corrupção na parada. Tipo, o Haddad, no mesmo período, apareceu improbidade administrativa. Mas ali a tradicional, né? Lá tinha, sei lá, 5, 10 milhões, tal, para lá, para cá. A minha, pô, cliquei. Improbidade administrativa. Tinha uma senhora do MPF, né? Que falou que, como eu falei, que entrou contra mim porque eu disse que tinha droga nas universidades. E isso é um ato improbo, porque eu maculo a imagem das universidades. E não pode falar que tem droga na universidade. Então, assim, e depois eu descobri, eu fui o primeiro ministro que falou na história que tinha droga na universidade. Você acredita nisso? Que enfrentou e apresentou alguma solução. Vamos permitir que as polícias entrem no campus, vamos tentar fazer. É inacreditável. Eu lembro bem desse episódio. Porque... Daí mas aí o que aconteceu? Voltando, o Zeca Dirceu, filho do Zé Dirceu, fez lá, falou umas pataquadas dele lá, eu respondi. E aí dava para escutar você ali rindo. Eu falei, ao vivo! Ao vivo! Rolando de rir e tal. Eu lembro de ele queria me entregar um papel, você falou, rasga essa porcaria. É verdade, é verdade. Mas, ministro, é engraçado você ter tocado nesse ponto aí, sobre a questão da improbidade, porque você vê como é que a lei ela era tão subjetiva, essa lei da improbidade, né? O que é probo? O que é probo? O probo é honesto.
eles estão enquadrando qualquer coisa como se fosse, ou seja, o improbo é não honesto. Qualquer coisa o Ministério Público, quando tem ativistas, coloca na conta da improbidade administrativa, ou seja, uma lei de corrupção, uma lei de desonestidade, estão colocando qualquer coisa, inclusive uma fala como a sua, que inclusive eu poderia também estar respondendo por isso, porque eu ratifiquei, eu endossei o que eu ia chamar de senhor, vou chamar de você, a gente é amigo. Me chama de você, a gente, pô, Jardim, eu te chamo de Jardim, você me chama de Abraão, sempre foi assim, cara. Eu sei que você tá com toda essa frescura agora. É porque há muito tempo sem falar contigo, tô emocionado. Sei lá. Você continua amigo do Zeca Dirceu? Não, eu sabe que eu não tenho como ter. E o chopp que você tomava com Freixo? Você continua tomando chopp lá com Freixo? Ali Meu irmão, vou te falar uma coisa. A única relação que eu tenho com esses caras, quando eu tô no avião, é assim, ó. Opa, beleza. Esse cara tem nojo de mim. Esse cara tem nojo de mim. Você falou a respeito dessa questão. Você não vai ao Copacabana Palace passar uma diária lá? Deve ser barato uma diária no Copacabana Palace. O que é 2 mil, 3 mil reais? Pois é, não. No Rio de Janeiro, eu vai passar uma diária. Ter uma vida mais contida, com uma vida mais simples. Eu não tenho essa vida de socialista. Não consigo ter essa vida de socialista. Mas, enfim, ministro, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque, por exemplo, hoje, lá na comissão que nós estávamos, na CCJ, hoje eu estou de frente na CCJ como coordenador do PSL. Para você ter uma ideia, eu estou aqui, estou exausto. Foram assim, acho que 8 horas direto ou para mais, em que estávamos tentando aprovar a Lei 490/07, que trata da redefinição, não redefinição, mas é a redefinição de competência para definir a demarcação de terras indígenas. A oposição foi lá, cara, mas, cara, com faca nos dentes e o tempo inteiro batendo de frente com a gente, realmente da forma que você fala. Assim, eles vêm com ódio contra você. É físico. Não, para você ter uma ideia, para o que você está falando, teve uma hora que eu saí, fui dar uma respirada no anexo 2, cara, veio uns índios para me bater. Vieram uns índios para me bater, vieram falando, não sei o que, você é o Carlos Jordi, você está contra nós, você quer matar nosso povo, não sei o que, e é genocida, vieram para me bater. E o índio é inimputável, se ele fizer alguma coisa contra você, é isso. Não acontece nada. É isso, entendeu? Com certeza. A flechada lá, o absurdo, 3 policiais feridos a flecha, pô, mas não é que raspou no braço, um no tórax, um varou a coxa do cara, né? Parecia filme medieval, inclusive ele quebrou a flecha para poder se locomover, uma coisa inacreditável. E um no pé. Assim, são inimputáveis. Então, são crianças que não sabem, saíram da floresta e não sabem o que estão fazendo. Com certeza. A gente tem muita coisa para consertar nesse país. Com certeza, ministro. Ministro, estão até perguntando aqui para mim se a gente ganhou lá na CCJ. Ganhamos, sim. Nós estamos aprendendo com essa raça, que eles têm tática de guerrilha. Nós estamos indo para o embate, indo até o fim, indo para a porrada mesmo. O embate na discussão, a questão de realmente ir para o debate na via democrática, obviamente. Não, e eles deixa eu fazer com a gente, porque eles acham que nunca deixa eu fazer um testemunho. Na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, pessoal, essa aqui foi só a nossa introdução para a gente falar aqui a respeito do ministro, da nossa amizade. Deixa eu dar um testemunho antes da gente começar. Pode falar. O que eu aprendi nessa minha passagem em Brasília? Eu já acompanhava o Congresso há muito tempo, mas como economista-chefe de mercado financeiro, de grandes bancos. Então eu ia muito para Brasília quando era economista-chefe, fui durante 10 anos economista-chefe. Mas eu não acompanhava assim, a cozinha. Eu era um cara que, eu durante 10 anos fui num restaurante tal. Conhecia muito aquele restaurante ali, o Coco Bambu. Durante 10 anos eu fui ao Coco Bambu. Você não conhece o restaurante como, olha, durante 2 anos, né, porque eu fui antes, né, eu estava no governo de transição, eu já estava, em novembro, já estava lá em Brasília, e depois, quando eu saí do ministro, então 2 anos eu fiquei ali no restaurante, no executivo. Então, é diferente ser cliente do restaurante de você trabalhar na cozinha, com garçons, é outra percepção. Ministro, o Derrite está falando aqui que você foi o melhor ministro da educação. Manda um abraço aí para o Derrite. Um abraço aí, Derrite, tudo de bom. Então, ali eu trabalhei na cozinha, eu vi como é feita a coisa, é pior do que a gente possa imaginar.
E aí o que eu diria é o seguinte, eu não troco um guerreiro por 20 isentões. Fala assim, o que você prefere? Um Jordi ou 20 daqueles caras que... Nem discussão. Igual, assim, pô, põe o Ottoni, é só falar do Rio de Janeiro, hein? Põe o Ottoni, põe o Daniel, põe os caras, pô, não quero fazer nenhuma injustiça, não. Mas se eu esqueci algum do Rio de Janeiro, pô. Mas pô, vocês põem os caras ali na linha de frente, assim, de outros estados também, né? Pô, um monte de outros estados que estavam lá na linha de frente, mas eu não troco um guerreiro por 20 caras. Não, beleza, do centrão, eu não troco. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Obrigado. Porque com vocês estão lá. Eu sei que vocês vão estar lá na comissão, vão estar brigando, tá. Pô, o que eu vi de cara que passa, dá um joinha, eu gosto, prefiro que o cara passe e dê um joinha, fala beleza, do que fique lá me xingando, né? Ou vote contra, ou fale mal. Mas não é a mesma coisa. E a gente precisa aumentar a base. Essa que é a verdade. A gente tem que, na próxima eleição, buscar mais e mais pessoas que tenham os mesmos valores que a gente defende. Que não seja só da boca para fora. E que tenham coragem de lutar. Você está melado hoje, não está? Não sei se já tomou banho. Mas hoje você está melado. Você foi para lá cedinho para se inscrever nas comissões. Para se inscrever na comissão, que horas tem que chegar lá? Na verdade, o que acontece? Eu sou relator, sou coordenador do PSL na CCJ. Então você assim, pode falar. Eu chego muito cedo, mas assim, eu tenho a prioridade para fazer os requerimentos e tal. Eu costumo chegar lá na Câmara 8 da manhã e fico até agora. Eu realmente nem tomei banho. Cheguei e não tive nem como tomar banho. Tá melado. Pô, e aí até me deixando agora encucado. Briga, se mexe, não é tranquilo, não. É uma coisa fisicamente desgastante. É demais. Quando eu fui chamado lá, óbvio que daí é outra posição, né? Quando você está lá na frente, fica o pessoal revezando e batendo. É um desgaste físico muito grande. Não é... Isso que eu dava risada, né? Tem cara que fica com medo ainda, né? Mas cansa. E os caras são muito maldosos, né? Eles ficam procurando alguma coisa para desestabilizar. Teve uma deputada baiana que, graças a Deus, esqueci o nome, uma comunista, cara de bruxa, cabelo de bruxa, hálito de bruxa. Que ela falou, você, a sua mãe, você está processando a sua mãe, não sei o que lá. Minha mãe morreu há 20 anos. 20 anos minha mãe morreu. Como é que você ousa falar uma coisa dessa? Isso bate em você para desestabilizar. Teve uma senadora do Maranhão, eu estava lá no Senado, porque você é nazista. Nazista, cara. Pô, meu avô foi para campo de concentração. Você tá louca? Assim, bate para desestabilizar. Vai no nervo, né? É uma coisa dura, mas é engraçado. É verdade, ministro, é verdade. Mas já que você tocou num ponto aqui, que aí a gente vai ter ser até o gancho para a gente entrar num dos primeiros assuntos que eu coloquei aí de temática do nosso bate-papo. Antes disso, posso só fazer um parênteses? Que eu esqueci de falar, tem mais uma coisa que as pessoas não têm ideia da dificuldade que é o Congresso. Quando vocês veem aquela imagem, aquele embate, vocês não veem nos corredores, passa tudo convocado, mas uma coisa que vocês não acompanham são os cheiros. E o que acontece? Tem uma turma ali, uma tigrada lá, que, olha, banho não é com eles. Pô, mas banho é duríssimo, escovar bem. Não todos, mas tem uns ali fedido para diabo, mas fede. Cheira mal. Você chega aquele pessoal desajambrado, aquelas beldades, né? Aqueles cabelos, tudo tal. De perto, não cheira bem. E se olhar aquela sandália, não tem cascão no pé, né? Sujeira debaixo da unha. Pô, não é que o Jordi tem. Eu acho que você já teve o caso como o outro lá, não teve, não, Jordi? É ruim, mas nem que me pague. Tá doido. Eu tenho bom gosto. Mas aqui, ministro, já que você tocou nessa questão da necessidade, ano que vem a eleição, né? A gente tem que aumentar a nossa base. E o que a gente vê, por exemplo, né? Eu conversando esses dias com o senador Marcos Rogério, ele falando, Jordi, como faz falta deputados como você, como o Felipe Barros, como a Bia Kiss, para estar nos ajudando aqui. Porque como é uma CPI, é uma comissão parlamentar de inquérito,
cada casa pode ter a sua, ou pode ser uma CPMI, que é mista, que é dos dois. Por exemplo, a da fake news era uma CPMI, era mista, tinha senador e deputado. E aí a gente conseguia equilibrar lá bem, porque a gente tem um exército bom de deputados. Já no Senado, ela é CPI, ela é parlamentar de inquérito do Senado. Então a gente não consegue ter o nosso acesso lá. O acesso que eu digo assim, a gente pode até entrar, mas a gente não consegue ter vaga de membro, nem titular, nem ter palavra lá para poder estar ajudando o governo e rebatendo as mentiras, toda a hipocrisia, toda a disfarçatez que estão fazendo com o dinheiro público, dizendo que ali é uma CPI para investigar a pandemia, os desvios de recursos, os crimes cometidos durante a pandemia, a gente vê um total desvio de função, de objeto que está acontecendo lá. Recentemente a gente viu o senador Flávio Bolsonaro sendo atacado pelo Renan Calheiros, fazendo dobradinha com o canalha do Wilson Witzel, falando de questões que nada tinham a ver com ele. Sabe por que você disse que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso? Nada a ver com a pandemia. Nada a ver com pandemia, assim, bizarro. E assim, eu acredito que nós temos que aumentar a nossa base, tanto na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No Senado Federal. Nós temos que ter mais senadores, porque é lá no Senado que, por exemplo, que a gente consegue fazer um impeachment de ministro do Supremo. O Senado, ele tem prerrogativas que muitos de nós deputados não temos. Então é preciso ter senadores nossos lá. E aí, queria até... Muita gente estava perguntando aqui, e aí, o ministro vai vir a governador, vai vir a Senado? Não sei se você quiser falar a respeito disso, pode falar. Mas também o assunto aqui é CPI da pandemia. Mas se quiser dar aí o seu pitaco a respeito disso. Eu falo o que eu posso falar. Na instituição que eu estou aqui falando com o Abraão, eu não posso me posicionar politicamente. Não posso fazer campanha, óbvio. Essa é a primeira coisa. Eu nem poderia fazer campanha, porque seria campanha antecipada, inclusive. Dito isso, o que eu posso falar? Eu saí do país, minha família hoje está em segurança. Eles iriam me prender. Afirmo isso. Por que não me prenderam? Porque eu não sou coitado. Eu não sou... Eu tenho... Quem acompanha, sabe? Eu tenho... O Arthur é advogado, a gente tem vários advogados. Eu sou um cara de finanças, planejamento, estrutura, tinha segurança, um monte de coisas que a maior parte das pessoas não tem. Tenho recursos financeiros. Viajou com passaporte diplomático. Bicho, tem um monte de cara com passaporte diplomático que não pode entrar nos Estados Unidos. Eu entrei aqui nos Estados Unidos com o visto que o governo americano me deu. Então, primeira coisa. Segunda, viajou com o jatinho da FAB, imagina. Eu cheguei no aeroporto, depois que eu tinha o visto americano, passei no meu cartão pessoal, comprei uma passagem. Mas eu tenho recursos financeiros que eu tive sucesso na minha vida profissional no mercado financeiro, na iniciativa privada. Então, assim, o que me levou a buscar apoiar o presidente, muito antes do que quase todo mundo que hoje está no governo, poucas pessoas, o Onix estava antes, quem me levou a apoiar foi o Onix. Então a gente estava junto, próximo dos Bolsonaros, aí eu faço que o presidente ele chegou lá com o apoio dos filhos. Os filhos são muito importantes. O Carluxo é muito importante. O Duda é muito importante. O Flávio foi muito importante. E a gente estava lá naquele grupinho muito pequeno logo no começo. Então, assim, o que eu posso dizer? A luta não foi para, meu Deus, eu sou apaixonado. Eu acho eles gente boa, gosto deles. Acho que se fossem vizinhos, assim, legal. Mas era para salvar o Brasil. Meu vínculo é com o país, não é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não é isso? Então, meu vínculo é com o país. Por quê? Porque eu quero um país. Primeiro que minha família está no Brasil, da parte de mãe, desde sempre. Eu tenho um vínculo com o país, eu sou brasileiro e me sinto em casa ali, São Paulo, no Brasil, Mato Grosso do Sul, pelo Brasilzão aí, sul de Minas, Rio de Janeiro, eu me sinto bem lá. Minha mãe era de Barra Mansa, meu avô nasceu no Pará. Então, assim, Brasil. A segunda coisa, eu preciso de um país para criar meus filhos e netos. Eu preciso ter um país onde, meu filho não seja obrigado a se maquiar de mulher uma vez por ano, porque é o dia do menino menina, meninex. Que passem, onde eu possa criar os meus filhos com os valores
que me foram passados pelos meus pais, meus avós, meus bisavós, e os valores que eu tenho com a minha esposa. Né? Eu quero um país desse, por isso que eu entrei na briga. Topo entrar na briga de novo? Topo. Continuo na briga? Continuo. Como? Então, aí a gente está pensando um monte de estratégias, um monte de desenhos, quais são os problemas. A gente sentou, pensou como resolver a questão da Previdência, entregamos. Sentamos, pensamos e entregamos o plano de governo. Não foi só a gente que fez, mas ele saiu do meu computador. Reduzimos o número de ministério, várias coisas foram feitas. O Arthur foi chamado depois aí para explicar o coquetel, né, ante a Covid. Então, muita coisa vai aparecer do que tem sido feito, que a gente fez. Topo continuar ajudando? Topo. Como? Ainda não sei. Pode ser como um professor, pode ser como um militante, pode ser como um técnico, pode ser como um candidato político. Eu acho que eu tenho estrutura, formação, currículo, experiência e uma postura diante da vida melhor do que a média do que a gente vê aí na vida pública. Né? Eu tinha um orçamento de 150 bilhões por ano. Não tem uma acusação, uma única, de coisa errada, que foi feita enquanto eu estava lá. Pelo contrário. Então, vai ser governador, vai ser senador, o Arthur vai ser governador, vai ser senador. A gente está sentado e vendo a estratégia. O principal não é se eu vou ser governador ou vou ser senador. Ou você é um cara que vai apoiar. O principal é a gente ganhar o jogo. Os conservadores ganharem o jogo. Aqui eu vou falar uma palavra importante. O principal é que nós, conservadores, aumentemos a nossa base para dar apoio no segundo mandato do presidente Bolsonaro, para ele ficar menos dependente do Centrão. É isso. O objetivo, claro, não é... Não. Nós, conservadores, temos que ter. Veja, eu consigo dizer 50 bons nomes de deputados. Deputados falando, são bons deputados, têm valores similares, confio neles. Eu consigo dizer 50 nomes. Não 50 guerreiros, mas 50 bons deputados. Falo assim, são bons. 51 consigo. Por que 51? Porque 10% dos deputados. São 513 deputados, eu consigo falar 51 deputados para você. São 81 senadores. Eu consigo falar o nome de 8 bons senadores conservadores que eu... não. Eu consigo falar o nome de 5 senadores que têm os mesmos valores, são bons... Não. Eu não consigo falar o nome de 5 senadores. Acho que tem 4, talvez, né? Eu não consigo falar o nome de 5, de 81. Então, assim, no Senado é terra arrasada. Terra arrasada. Mas tem o pessoal ali do governo da base. O cara que, tá enrolado, tem mil problemas. É o Centrão. E na Câmara? Na Câmara a gente tem uma base muito pequena, mas é um pouco maior, mais organizada, tem 51. Então, assim, quando a gente compara Senado com a Câmara, na Câmara a gente está melhor, mas a gente é muito fraco, a gente não tem isso. Mas foram eleitos 127, não, mas daquele grupo lá que foi eleito, uma parte foi na ONU. Entendeu? Agora a gente precisa depurar quem realmente tem os valores que a gente defende, tem vontade de lutar, não vai se lambuzar quando tiver oportunidade. Quem é? Esse a gente vai construindo. Qual vai ser o meu papel nisso? Então, a gente está se preparando de várias frentes, várias formas. Não tenho ambição exatamente para isso, para aquilo, mas eu sou um cara de fé, eu acredito na fé. Se eu sentir que esse é o meu caminho, Deus, bicho, eu vou passar por cima. Você sabe disso, eu vou ligar aqui o motor do carro, vou engatar a primeira, a segunda e vou embora. Mas não sei o que. Não. Se é isso daqui, com isso daqui a gente vai maximizar a presença, a gente vai aumentar a força dos conservadores, vai melhorar o bem-estar das famílias, que a gente pode andar pela rua, o policial não vai prender gente honesta, vai prender traficante, o policial não vai ser escorraçado por alguém que é poderoso, o policial vai ter tranquilidade, que ele vai poder trabalhar e fazer o trabalho dele bem feito, as estruturas, dinheiro, assim, poxa, eu vou. Mas não sei o que lá, tal. Vamos sentar, vamos conversar, não tem problema de conversar. O importante é que o Estado de São Paulo esteja na mão de um conservador de fato que vai garantir que a polícia do Estado proteja as famílias do Estado de São Paulo. Essa que é a minha preocupação. Eu preferia não ter começado essa jornada, eu preferia estar lá na minha casa, eu moro numa casa bacana, num condomínio fechado, com piscina, eu tenho um jardim legal, tenho
2 jabuticabeiras lá na minha casa, eu tenho umas 3 amoreiras, eu tenho uma laranjeira. Pô, eu queria estar lá em casa, meu. Eu tenho um apartamento na praia. Pô, hoje em dia, para andar na praia, como é que vai ser? Vai ter que andar... Não sei se eu vou poder andar na praia. Então, assim, eu preferia não ter entrado nessa jornada. Entrei por quê? Porque a gente olhou para o lado e falou: o Brasil vai virar Venezuela, não vai sobrar nada. A gente tem que entrar, tentar, porque senão a gente vai embora do Brasil como que nem rato. Quando eu vejo refugiados saindo dos países, vocês já viram aquelas cenas na Europa, os refugiados saindo dos países lá do Oriente Médio, tudo. 90% é homem. Mulher e criança, por favor. Velho, por favor. Agora, homem adulto, pô, pega aqui um rifle e vai lutar pelo teu país, cara. Que coisa feia. Vai lutar. Então, antes de sair do Brasil, eu e o Arthur falamos: vamos lutar. Não vamos entregar esse país de mão beijada. Eu me disponho a voltar para o Brasil, eu e o Arthur. As mulheres e as crianças não vão voltar, porque correram risco de vida várias vezes. E lutar. Se for de governador, mas esse daqui tal, não. Esse daqui, aquele lá, vamos conversar, vamos ver, vamos analisar. Mas é importante ter um conservador de fato que vá pegar e falar: não, aqui, ó, escola aqui vai ser assim, polícia aqui vai ser assado, o dinheiro aqui, a TV Cultura acabou a TV Cultura. A TV Escola acabou, não tem mais. Quanto é? 500 milhões de reais, acabou. Vamos fazer isso e aquilo, acabou, beleza. Quem vai fazer? Vai fazer? Tanto faz. Pô, no Senado, quem vai estar lá no Senado? Beleza, é tal fulano, esse fulano, beleza. E deputado, tal. Pô, só apareceu um nome melhor que o meu? Pô, que maravilha. Então eu posso voltar para minha casa, voltar a dar aula e trabalhar no mercado financeiro? Tá tudo beleza. Não preciso mais. Show de bola. Não tenho ambição nenhuma, cara. Quando eu entrei nessa jornada, eu nunca pude imaginar que eu me tornar uma pessoa conhecida. Meu nome é Abraão Weintraub, parece estação de rádio, cara. Tem mais consoante que vogal. Falei demais, Jadir. Mas, ministro, eu vou te falar uma coisa. A sua contribuição para o Brasil apenas começou. Porque você era uma pessoa totalmente desconhecida. Com o trabalho que você desenvolveu no Ministério da Educação, você se tornou uma pessoa que tem admiração de muita gente, tanto que seu nome está sendo cogitado aqui, muita gente falando, governador, senador, e assim, isso só mostra a sua força, só mostra como as pessoas enxergam em você uma pessoa que representa os valores e os princípios que eles querem ver sendo cada vez mais difundidos na política. Uma pessoa para chegar e batalhar. Eu sei como você se sente, porque muitas vezes eu me sinto assim, eu falo: meu Deus, isso virou uma escravidão, é para sempre. Porque é para sempre. Porta, a gente vai perder, acabou. Acabou, perdendo. Uma porta que só tem maçaneta por fora. Depois que você entrou, meu amigo, acabou. Você não sai mais. Não é porque você não quer sair, é porque você se impede de sair, porque desde o momento que você começa a lutar por algo que é um objetivo de vida, deixar um legado para as próximas gerações, mudar o seu país. E aí, quando você entra na política, você vê realmente esse pessoal que é nojento, esses caras que comandaram uma quadrilha, que fizeram um projeto de corrupção no país e que desvirtuaram gerações através do politicamente correto, a inversão de valores, apodrecendo a cabeça da molecada com homossexualização infantil, ideologia de gênero. E você começa a ser a voz de pessoas que se sentiam caladas. E aí eles veem em você a esperança. Meu amigo, você não tem como sair disso. Você não tem como sair. Você enxerga o seguinte: essa é a minha missão, essa é a minha vocação, Deus me colocou nesse caminho e eu tenho certeza que é esse também o seu sentimento, ministro. E eu te digo, tá todo mundo falando aqui, que é o governador, senador. Eu digo o seguinte: eu tenho certeza que, independente de onde você estiver, para onde você for, para onde Deus te direcionar, te colocar, pode ter certeza que terá o meu apoio e de milhões de brasileiros, pode ter certeza. E olha o seguinte, ministro. Se fosse, vamos supor, tá? Vamos supor, vamos fazer aqui uma conjectura. Eu sei que não pode falar de eleição, mas vamos supor que você venha para o Senado. Você é senador hoje, senador por São Paulo. O que você, estando na CPI da pandemia, você faria a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro fez com o Renan Calheiro? Como é que seria a sua postura com aquele calhorda do Omar? Rapaz, eu fico pensando,
Você colocaram como presidente e como relator de uma CPI duas figuras. Um é investigado por crime de corrupção, desvio lá no Amazonas. O outro que é mais sujo de pau de galinheiro. Tem inquérito policial, é ação penal, é tudo quanto é tipo de crime de corrupção, desvio. Olha, a capivara extensa. Assim, eu não posso falar os nomes. O Fernandinho Beiramar para ser o relator. Como é que seria Eu não posso falar os nomes, eu não posso falar os nomes. O que eu posso dizer? Tem duas funções aí que eu vejo que são relevantes. Né? São duas funções relevantes. São Paulo tem que ter um governador conservador que não tenha dúvida quanto à agenda. Isso é, polícia tem que proteger a família do marceneiro. E se o marceneiro quiser, se a esposa do marceneiro foi até a praça e voltou, tudo bem com a senhora? Pois não. Olha, infelizmente tem uma pandemia, se a senhora puder voltar, conversa, pelo amor de Deus, não prender, obrigar, suprimir. O policial, ele tem que obedecer militar. Poderia fazer de outra forma? Talvez um ou outro indivíduo. Eu sei que muitos policiais, por exemplo, nesse período, eles avisam os ambulantes, o pessoal precisa trabalhar para comer. Ó, tá vindo aí o pessoal, se manda. Eles avisam antes de chegar o pessoal da Rapa. Né? Em São Paulo, não sei em outros estados, mas em São Paulo eu estou sendo informado que isso acontece. Os policiais têm um vínculo com a população trabalhadora, civil que está lá. Agora, você precisa ter um governador que proteja, não só em São Paulo, em todos os estados, deveria ter um governador que proteja o cidadão. Que olhe, assim, uma coisa que eu descobri no MEC é a quantidade de dinheiro que é jogado fora, desperdiçado ou, né, enfim. A quantidade foi muito grande. Como é que a gente conseguiu sair de uma situação que eu tinha que fazer o contingenciamento? Devolvi tudo que havia sido dito que seria devolvido antes do prazo. E no final ainda mandei só para as universidades 250 milhões de reais a mais. É porque a gente cortou a loucura. Livro didático com uma ligação caiu o preço pela metade. Uma ligação. Tem ideia? Então, assim, tem muita coisa. Você falou que a gente não, a gente estava fazendo muita coisa que não aparecia. Então, assim, o número de ministérios caiu, era 29, caiu para 20, 21, né? 21, 22. Como é que foi essa redução? Eu fiz ela na transição, junto com o Vogel, que era o meu secretário adjunto, e eu era o secretário do Onix, e o Vogel, a gente fez a redução, que estava no plano de governo. A primeira vez que eu apresentei o desenho dos ministérios, como ficaria com a redução, estrutura, diminuição, eram 16. Daí, quando eu apresentei 16, o pessoal tirou um mega sarro. Ah, Abrão, você é estatista, que é Estado grande. Falei, olha, eu fiz aqui, acho que politicamente vai ser difícil. Como é que, para acomodar, tal, eu acho que não dá. Olha, eu acho que eu consigo reduzir, com muito esforço, para 12. Daí o presidente falou, não sendo 13 tá bom. Aí eu reduzi para 12. Daí eles viram que com 12 realmente não ia dar. Daí subiu para 16. Daí quando a gente foi para a transição, 16 viraram... Aí foi chegando, né? Foi chegando, aí ficou em 21. Mas a ideia era essa. E quem fez? Estava lá, a gente estava fazendo muita coisa como técnico, a gente não queria aparecer. O Arthur fez a reforma da Previdência, entregou no dia 1º, foi lá defender, o primeiro semestre inteiro defendendo, ninguém sabia, o Arthur Weintraub. Eu acho que quando eu virei ministro, as pessoas começaram a descobrir pelo meu jeitinho, né, que eu sou um cara mais combativo. E aí foi aparecendo o nome. Eu me tornei uma pessoa não grata para o mecanismo, você sabe disso. Não é só a tigrada que não gosta de mim. O Centrão me odeia. Por que será? Né? Tem um monte de gente, o pessoal dos oligopólios, tem a bancada dos oligopólios, dos monopólios. Tem bancadas aí, que o pessoal não sabe, tem bancadas de outros países. Se você falar mal de um país específico no Congresso, tem uns 40 parlamentares, tem uns 6 ou 7 senadores e pelo menos uns 30 deputados que vêm na sua jugular. Se você falar mal de um único país, é um paizinho só. Paizinho não, um país bem grande. Não estão a serviço do Brasil, então eu acho no bolso do outro.
tem oligopólios, tem grandes metacapitalistas, tal, cara dono de monopólio, que tem bancadas aí no Congresso, que vem para cima e tem a agenda da bancada. E não está em um partido só, não, estão distribuídos em vários. Então, assim, como é que a gente sai desse imbróglio? Eu acho fazendo a nossa bancada, que vai defender os valores das famílias, através de valores conservadores, vai ter a nossa pauta, e com isso a gente consegue apoiar o presidente Bolsonaro para ele avançar mais no segundo mandato. É isso que eu vejo, esse é o plano. Não tem nada além disso. E ganhar estados, nos estados, as famílias dos brasileiros nos estados não serem achincalhadas. O cara está querendo trabalhar, está abrindo a oficina mecânica dele escondido. Pô, pelo amor de Deus, enquanto o traficante está sendo solto. A ordem ilegal não se cumpre. Acabou. Com certeza, ministro. Então, já que já debatemos bastante sobre esse assunto aí que é relacionado à política, eu sei que você tem essa restrição para falar a respeito desse tema por conta, obviamente, do cargo que você ocupa hoje, mas eu acho que o pessoal entendeu bem o recado, tá todo mundo aqui, o pessoal é teu fã, todo mundo falando aqui, por mais lives assim, muito boa live. Eu tô no jogo, eu não sei em que posição que eu vou jogar, se vai ser centroavante, vai ser zagueiro, se for zagueiro, pô, pode apostar que no meu quichute aqui eu vou trocar aquelas travas de borracha por prego, cara. Pode apostar, entendeu? Não é, mas não pode dar cotovelada, então na várzea vai ter cotovelada, cara, vai ter cotovelada sim, entendeu? Então, assim, eu não sei que posição você vai ser no gol, se eu vou ser técnico, se eu vou ser grandão, eu vou estar no jogo, cara. Eu vou estar no campo e vou estar tentando ajudar. Uma vez. Eu vou tenho voltar. certeza de uma coisa, você não vai estar na arquibancada. Você vai estar, como você falou, no jogo, no campo com a gente. Posso estar até na arquibancada. Pode ser, não sei como. Tá? Eu vou estar no campo, eu vou estar no estádio, eu vou estar apoiando para a gente tentar virar esse jogo. Porque o que aconteceu? A gente ganhou a eleição, tinha um momento muito bom, os corruptos estavam sendo presos, a gente estava avançando em um monte de agendas e o mecanismo veio para cima da gente. E houve um retrocesso em todas as frentes. A gente hoje está na defesa, estamos segurando. É verdade. Ministro, e você sabe que você tocou num ponto que eu sempre gosto de esclarecer para as pessoas, porque realmente o pessoal que às vezes está na arquibancada, né, o pessoal que é torcedor, que não vive a política, como nós vivemos dentro, não entende como é que a coisa funciona. Por exemplo, né, existe aí alguns canalhas do MBL, esse pessoalzinho que quer jogar a população, o eleitor contra o presidente Bolsonaro, dizendo que o presidente se vendeu para o Centrão, não sei o quê, mas não entende. Na verdade, eles entendem, mas a população, aquele cara que cai nessa conversa fiada, não entende como é que a coisa funciona. E, infelizmente, no Brasil, nós temos uma coisa que foi terrível para a democracia. Terrível. Tá? Disseram que fizeram esse princípio constitucional para poder fortalecer a democracia e não fortaleceu nada, que é o pluripartidarismo político. Como você, lá nos Estados Unidos, quando você chega nos Estados Unidos, você vê lá, tem o Partido Republicano e o Partido Democrata. E aí, o presidente que ganha, fica muito claro qual que é a base dele. Trump ganhou, é o Partido Republicano, que tem ali a maioria de conservadores. O Obama, quando ganhou, e agora o Biden, qual é a base deles? É o Partido Democrata. No Brasil, nós temos uma penca de partidos, que aí, infelizmente, o que acontece? Quando o presidente é eleito, por exemplo, vou dar um exemplo o que acontecia no governo Dilma, no governo PT, não há muito tempo, não. Quando eles ganhavam, para ter a sua base no Congresso Nacional, o que eles faziam? Loteava ministério. Eu me lembro que começava o jornal, você colocava e aparecia assim. E o PT ficou com o Ministério da Educação, o Ministério do não sei o quê, Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Direitos Humanos, era tanto ministério. Aí depois, o PP ficou com 40, o Ministério do não sei o quê. Eram 40 e pouco. Né? Era assim, era tudo para poder estar abrigando a base. Cada ministro, jatinho, motorista, segurança, jatinho, o pessoal tem uma tara para andar de jatinho da fábrica. E cada ministério desse, ele era como se fosse uma presidência da República. Ali tinha um presidente da República que fazia o que queria, que fazia suas negociações, fazia corrupção, fazia tudo.
E aí, quando o presidente foi eleito, ele falou que ia romper com isso. E, de fato, ele rompeu inicialmente porque ele não deu nenhum ministério, estatais, nem nada. Mas, infelizmente, se ele não conversa com os deputados, e quando eu digo conversar, é realmente atender pedidos, pedido de cargo e tal, cargos de segundo, terceiro escalão, ele não governa. E mais do que isso, ele não governa e ele, perdendo o apoio político, se ele perde o apoio popular, meu amigo, é processo de impeachment. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, nós precisamos ter uma maioria de deputados leais ao presidente e também de senadores, e mais ainda de deputados. Infelizmente, grande parte da população não votou para presidente da mesma forma, aliás, não votou para deputado da mesma forma que votou para presidente. A gente tem que ter uma... Olha só, em 2018, ainda assim, muita gente que votou no PSL ainda percebeu que tinha traidor dentro do partido. Então nós temos que apurar muito bem o nosso faro para as eleições de deputado e de senador, mas nesse caso eu digo mais ainda de deputado, para que a gente tenha uma base muito grande e que não seja uma base de conveniência. Aliás, tem que ser uma base. A base tem que estar alinhada com os valores. Quais são os valores? Olha, a prioridade não é um Estado grande que vai dizer o que eu vou fazer. A prioridade é o indivíduo e a família. Ponto. Valores, os meus direitos individuais são mais importantes do que decisões coletivas feitas em Brasília. Ponto. Não tem o que discutir. Primeiro valor. Honestidade, assim, vou botar fora, não tem o que discutir. Ser contra drogas, a favor da... Toda a nossa agenda, né? Ser contra drogas, ser a favor da liberdade religiosa. Liberdade religiosa, você pode ter a religião que você quiser. Ou não ter nenhuma. Mas se você quiser até a igreja rezar, você não pode ser humilhado, pô. Que coisa é essa? Isso é liberdade religiosa. Então, assim, o que nós discutimos lá atrás, não. Quando eu fui lá no Ministério, quando eu fui à Polícia Federal depois, né, que o pessoal achou que ia entrar no subsolo, escondido, não, fiz nada de errado, tô aqui. Aí o pessoal vibrou. Aí quando eu saí, falou, olha, liberdade de expressão, vão tirar da gente. E é a primeira que eles tomam, porque se a gente não pode falar, o resto vai rápido. Ah, exagerado, imagina. Aí, a liberdade de expressão, o que aconteceu? A gente não pode falar coisas básicas hoje, senão derrubam a gente. Então, assim, é que nem aquela Guerra nas Estrelas, né? A gente está na fase do Império contra-ataca, né? Hoje a gente está... Então, eu diria o seguinte, o mais importante é eleger pessoas que tenham os valores nos quais a gente acredita. Quais são os valores? Ministro, você tocou num ponto aqui com relação à liberdade de expressão, que a gente já vai para esse segundo ponto aí que a gente tinha colocado no nosso tema. A liberdade de expressão, como está ameaçada, né? Como nós vemos as redes sociais, que nós sabemos do viés comum globalista, em que eles tentam dominar o seu pensamento, eles querem dominar a informação que chega até você e assim domina o seu pensamento. E nós vemos, por exemplo, redes sociais como o Facebook. Eu tô no código amarelo no Facebook, olha só. Eu estou sendo por 2 violações que, assim, questões que, se você vê a esquerda postando algo semelhante, isso aí não é uma violação. Por exemplo, um cara de esquerda que chegou, estava xingando um pessoal na motocicleta, aí tomou um tapa na cara. Eu tomei um código amarelo e assim eu fico com um engajamento restringido, fico com alcance restringido. Isso foi no Facebook, Instagram, Twitter. O YouTube, por exemplo, acabou de bloquear um vídeo meu em que o presidente Bolsonaro fala que a Globo não presta. Que o Globo não... Eles bloquearam a minha rede social, bloquearam o meu YouTube. Eu não posso postar mais vídeos. Eles já tinham bloqueado quando eu postei uma reportagem sobre um estudo, uma reportagem da Fox News sobre um estudo da hidroxicloroquina, que se tornou um palavrão. Então, assim, nós estamos vendo uma censura muito grande das redes sociais. Semana passada, nós vimos... E se falar maconha, não tem nada, não acontece nada. Se o cara colocar lá dose segura de consumo de crack, é seu amigo ele, não é? O do Copacabana? É meu amigo, é ruim. É do meu estado, infelizmente. Não acontece nada. Não acontece nada. Quando você vê, quando você assiste esse tipo de
de coisa na internet, por exemplo, uma cabeça do presidente Bolsonaro sendo colocado como uma alegoria, como bola Eu de já vi. futebol, você denuncia e aí diz que não viola os padrões da comunidade. Mas aí quando você faz, por exemplo, uma crítica ao casamento gay que não existe no mundo ocidental, e assim, eu estou respeitando totalmente os LGBTs, mas assim, é união estável, não existe casamento entre homem e mulher. Você, na hora, é derrubado sua postagem. Minhas postagens são derrubadas, meu alcance é diminuído, meu alcance aqui nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, ele é diminuído, e isso demonstra o que está por vir para a eleição do ano que vem. É preocupante, porque semana passada, milhões de contas no Twitter foram excluídas. Eu mesmo perdi 13 mil. 13 mil. Eu vi que você também se manifestou nesse sentido, que perdeu muitas... Já recuperei tudo, já estou com mais do que eu tinha. Eu tava lá com... Não, você é fenômeno, né, ministro? Você é fenômeno. Não, mas eu não sei. Assim, esses caras aí, meu... Ó, eu vejo da seguinte forma. A gente está sendo caçado. Eu tô aqui nos Estados Unidos, cara. Pô, entendeu? Os caras, o mecanismo ficou bravo comigo por várias razões. Não conseguiu fazer o que eles estavam planejando fazer, atrapalhou o monopólio deles, um zilhão de coisa. Estraguei a brincadeira lá no FMD, um monte de coisa. E ficaram mais putos ainda que eles não me pegaram, me botaram na cadeia, zoaram comigo dentro da prisão, porque se me botassem na cadeia, não ia ser a prisão avisavam, viu? Mandavam um recado. Mandavam um recado, falaram, não vai para a prisão do Lula, não, você vai lá para o cadeião lá, que depois o Oswaldo Eustáquio, jornalista, foi lá. Ele foi preso depois e sofreu um acidente lá, ficou paralítico e acusou que foi torturado, bateram nele. Tem foto dele paralítico, algemado na maca. Pô, não existe isso. Então, assim, eles ficaram bravos porque eu consegui driblar o mecanismo. Fala assim, mas você tem certeza que seria preso? Eu tenho até prova disso. Eu falei, eu fico aqui, eu respondo tudo, não tem problema não. Vocês dariam um habeas corpus preventivo para que eu não seja preso enquanto eu estou respondendo ao processo? Não. Me foi negado o habeas corpus preventivo. Quando 10 de 11 ministros negam o habeas corpus preventivo, o que eles estão falando? Você vai ser preso. Em breve. Então, assim, ficaram bravos. O Nhonho ficou transtornado. Ele estava com o plano lá de fazer a lambança lá no FNDE, mandei o cara dele embora, ficou transtornado, não parava de me xingar em janeiro, né? Mandei o cara em dezembro, o cara não parava de me xingar. Então, assim, eu diria que a gente vai ser caçado. Estamos sendo caçados. O Daniel está preso. Entendeu? Enquanto o traficante está sendo solto. Não, Fala, desculpa. Não, todos nós estamos sendo caçados. Todos Sim. Nós estamos sendo caçados. As nossas liberdades. O que eu alerto para as pessoas... Veja, eu era um militante, eu estava na Paulista, aqui, eu tenho vídeos aqui, foto minha com meu filho, o Arthur, na Paulista. Várias manifestações antes de entrar, de começar a apoiar o Bolsonaro. Antes estava já, depois, eu tenho camisa com o Bolsonaro na Paulista. Enfim, eu era um militante. Aí fala assim, só vão prender o Abraão, o Daniel. Não, eles vão tocar sua campainha, fica tranquilo. Você que está escutando a gente, o mecanismo, esse pessoal vai tocar sua campainha. Com certeza. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre o exilado e o refugiado. O exilado é o cara que consegue, que é articulado, tem estrutura, tem condições, ele já está numa posição de liderança, é o primeiro que é atacado, ele grita, ó, aqui, ó, esses caras aqui estão querendo fazer um monopólio da educação, aqui é a sacanagem que eles estão querendo fazer aqui, ó, ali a outra, eu estou impedido, tá? Aí você tem que sair. Esse é o exilado. O exilado vai de avião. É um cara com mais recurso, eu tenho uma história que me permite estar aqui nesse cargo, tenho graduação, mestrado, MBA, enfim, todo mundo. Por isso que a posição que eu tenho nunca teve um boquirroto sindicalista na posição que eu estou. É só cara com graduação alta, que fala bem inglês, tal, etc. E tal. Exilado é diferente do refugiado. Se a gente não tiver sucesso em parar esse movimento, estancar e começar a reverter, aí vai ter refugiado.
Quem é o refugiado? É você que está me escutando. Que vai chegar em determinado momento e falar, não dá, não vou comer meu cachorro. É o pessoal que está lá em Araraquara falando, pô, tô comendo cachorro, estou matando gato para comer. Esse é o refugiado, que aí pega as coisas e tenta atravessar a fronteira de qualquer jeito. É o pessoal que sobe numa boia ou num bote em Cuba para ir para Miami. É o pessoal que atravessa a pé, sai lá de Caracas e vem andando, subindo uma serra medonha no meio da floresta amazônica para chegar em Roraima. E no meio do caminho, o cara tem filha, a filha tem que se prostituir para comer. É desgraça. É desgraça. Esse é o refugiado. Então eu não sou coitado. E é por isso que eu e o Arthur, a gente está sendo atacado, porque eles perceberam que a gente é articulado, a gente está com uma série de ideias e planos, e o pessoal está com medo dos Weintraub. Essa que é a verdade, é isso que está acontecendo. Mas eu queria alertar todo mundo. Você sabe que você está na linha de frente, que você tem mira laser na tua cabeça. Você sabe disso. Mas também para os militantes, vocês que estão escutando a gente, saibam disso. Esse movimento não vai parar. No meu canal do YouTube tem um videozinho, se alguém quiser escutar, que eu falo mais sobre isso, que é Eu Tenho um Sonho. E ali eu falo exatamente sobre essa dinâmica. Ministro, a gente está caminhando para o fim aqui porque o Instagram, a gente está começando a estar transmitindo pelo Instagram, replicando para as outras redes, mas ele tem o limite de 1 hora. Mas já que a gente está falando aqui a respeito dessa censura que acontece nas redes e aí essa perseguição aos políticos e também a militantes conservadores, caminhando para o último ponto do nosso tema, que eu acho que é muito associado à censura nas redes, porque a censura que ocorre nas redes é fruto de um monopólio de informação que é feito por essas redes, essas big techs, e também pela imprensa tradicional que se julga detentora da informação, né? Nós conseguimos furar essa bolha da informação e conseguimos eleger o presidente Bolsonaro graças às redes sociais. Desde o momento que eles começam a querer nos censurar nas redes, Exato. determinar o que a gente pode ou não falar, eles começam a determinar o que pode ser entregue a você e o que você vai pensar. E aí entra a questão da mídia tradicional. Nós botamos aí nessa temática como imprensa vermelha, né? Uns falam que é imprensa marrom, mas hoje nós temos uma imprensa que ela é notoriamente vermelha, ela é de esquerda. São aqueles caras que moram no... Ela está a serviço do mecanismo. Vamos entender como funciona. Vamos entender como é que funciona. Todos os setores da economia do Brasil foram oligopolizados. Você pega a carne, sobrou... Está lá na mão dos Batista, do JBS, tem um pedacinho na Marfrig, a própria BR Foods, que era sadia, perdilhante, um monte de... Hoje está sendo dividida, já está o BTG Pactual querendo dividir e entregar na mão da JBS. Você vai para chocolate, papel e celulose, banco, tem 3 bancos no Brasil. Tem banco público, que não entra na disputa, você tem lá o Bradesco, Itaú, o Santander, pegar, tirar. E o Banco do Brasil, na mão do Bolsonaro, enfrenta, mas na mão do mecanismo, de alguém do mecanismo, vai fazer colchãozinho para eles. Você pega setor por setor. Quando eu estava lá no MEC, estavam prontos para fazer o oligopólio da educação. Então, assim, setor por setor da economia, eles estão fazendo isso. A mídia também é um monopólio, um oligopólio. Está na mão aí. Se você tirar os Frias e os Marinho, sobrou 30%, 20%, nem isso. Tira aí Rede Globo e Folha, grupo, sobrou 20%, pouca coisa. Daí vem essas duas famílias. A família Frias tem uma série de negócios, muitos negócios, é uma família muito rica. Nesse portfólio de negócios, a Folha é irrelevante do ponto de vista financeiro. Ela é relevante como instrumento de alavancagem para outros negócios. Então, por exemplo, eu apanhava da Folha o tempo inteiro. Eu desconfio. Por que talvez a Folha ficou muito chateada comigo? Porque eu estava fazendo o Enem digital, que saiu. 100 mil pessoas fizeram. Tinha 100 mil vagas para fazer o Enem digital, que não precisa de gráfica. Qual o problema da gráfica? Para fazer o Enem para 4 milhões de pessoas, só uma gráfica gigantesca. Por exemplo, uma gráfica plural. Não dá para fazer com cinco gráficas. Você precisa de redundância.
Se quebrar, pegar fogo, tem que ser uma empresa grande. Se for digital, não tem esse problema. Se for impresso. Quem ganhou durante muitos anos, por exemplo, no PT, e teve probleminhas, foi a Gráfica Plural, da família Frias. Então, veja, bater a folha é um instrumento que pode ajudar muito os outros negócios da família Frias. O Globo já é mais difícil. Por quê? Porque a família Marinho tentou fazer vários negócios. Tentou fazer TV a cabo, perdeu dinheiro. Tinha banco, era o ABC Roma, de Roberto Marinho. Roma era Roberto Marinho. Caiu fora. Então eles tentaram fazer um monte de outros negócios. O negócio deles era dinheirinho do governo e vai pedalando. Então ali ficou mais agressivo, porque é uma questão de vida ou morte. As duas famílias, Frias e Marinho, são parceiraças. Inclusive, tiveram um jornal Valor, por exemplo, em sociedade. Olha, Mimicocó. Só que a família Frias está mais bem posicionada na estratégia. Os Marinho, hoje, eles estão vulneráveis. Por isso que é vida ou morte. Se eles não derrubarem o presidente, eles vão morrer. Por quê? Porque eles dependem de dinheiro público. Os da Folha, Frias, tem mais tempo. Então, assim, você tem que analisar caso a caso. Aí tem outra empresa ali muito menor, uma rádio em São Paulo, rádio e televisão, que daí entra um país muito grande que comprou uma grande participação dessa empresa. Então, assim, você tem que analisar caso a caso. Mas, do modo geral, essa mídia tradicional, ela não está a serviço dos brasileiros, de nós brasileiros. Não está, infelizmente. Com certeza, ministro, com certeza. O que eu tenho mais visto, assim, eu antigamente, né, antes de entrar na política, eu via muitas coisas sobre a mídia tradicional, de que a mídia tradicional manipulava as pessoas, distorcia fatos, distorcia acontecimentos para poder estar fazendo uma lavagem cerebral com a população. E eu vou te falar, quando eu entrei na política, eu tive certeza disso. Eu vi esse processo da Globo e coordenado com outros veículos de imprensa escrita, falando sobre gabinete do ódio. Gente, isso daí é a maior mentira, a maior fantasia que foi criada. Eu juro para vocês, isso é a maior fantasia criada e foi criada, obviamente, de forma maliciosa, de forma a querer realmente criar uma narrativa e atacar, desgastar o governo. Essa foi assim, a maior mentira, como se houvesse um gabinete e tal, um gabinete dentro do Palácio do Planalto. Como foi esse negócio da vacina agora? O Onix está desmascarando toda essa acusação aí que foi feita da vacina, que tinha superfaturamento. Isso apareceu, ficaram o dia inteiro batendo, vão dar uma notinha desse tamanhozinho falando. Exato, ministro, esse é o verdadeiro conceito de fake news. Esse é o verdadeiro. O que é fake news? Agora vamos voltar para a questão da fake news. Eu te dou um exemplo mais recente. Pegaram uma gravação de um cara, distorceram ela e falaram que foi o Arthur. Mas o sotaque dele, o cara é mineiro ou é goiano, não sei. O sotaque, a voz, tudo diferente. Divulgaram em um monte de veículos. Foi o Metrópole, foi Antagonista, foi um monte. Pôs a gravação dele, pôs falando aqui, negociata, vacina. Apareceu o cara falando, o Arthur não tem nada a ver, o que eu estava falando é de outro assunto, não sei o que lá, tudo certo. E eles nem para retificar. No meu caso, várias vezes, eles falavam, uma vez eu pedi reembolso, eu fiz o CAC, minhas armas, né? Elas estão registradas no Exército, eu fui pagar a tarifa da Polícia Federal. Então eu tive que pedir reembolso da Polícia Federal para pagar do Exército, no meu dinheiro. Aí falaram que eu estava pedindo ressarcimento para as minhas armas, para o governo. Assim, daí eles soltam uma matéria enorme, daí pedido de desculpa, a notinha pequenininha de rodapé. É o tempo inteiro isso, é ridículo, absolutamente abjeto. É verdade. Ministro, mas isso que eu estava falando hoje, a respeito dessa notícia que utilizaram para atacar o governo, assim, é uma coisa que eu sinto nojo. A quantidade de pessoas que veio falar comigo hoje, mandando mensagem, e aí, deputado, o que você acha disso aqui? Pessoas tanto vindo cobrar uma posição, querendo lógico, entender. Parece uma acusação de corrupção.
Pois é, Ele tem razão. entender. Apareceu uma acusação de corrupção Não séria. foi uma acusação de corrupção, falando que tinha comprado a 1000%, e que aí veio um deputado que, pelo amor de Deus, eu não vou nem citar nome, mas, pô, você compraria um carro usado desse cara? O cara Não. tem processo de estelionato. Então, Quem fez isso... Não. Quem fez isso perdeu dinheiro. Porque ele morava aqui nos Estados Unidos e falou, não, vamos fazer aqui uns grandes investimentos e tal. O pessoal fez, deu dinheiro, ele fazia captação, internet e tal, e o pessoal perdeu dinheiro, está documentado aí, tem vídeos sobre isso. Exatamente. E aí eles Não soltaram compraria isso, botaram para a imprensa que o governo Bolsonaro comprou a Covaxin a 1000% de superfaturação. Aí você vê isso sendo replicado de forma irresponsável pela Globo, pela Folha, pelo Estadão, pelo Metrópolis, por todos os deputados de esquerda. Eles massificam aquilo de uma forma. E aí, meu amigo, o ministro Queiroga foi a público para dizer: nenhuma vacina foi comprada. Nenhuma vacina foi comprada da Covaxin. Não, o Onix estava explicando, mostrando que é tudo fraudado, que tudo que foi mostrado é fraude, é mentira. Tava agora aí explicando. Sim. Fez uma conferência que vai aparecer hoje à noite. Não apareceu nada. Quem fez isso? Aí o que eu estava falando no conceito de fake news. O que é fake news? Fake news vem de notícia falsa. É mentira. Notícia falsa. O que é uma notícia falsa? Uma notícia falsa. Quem pode fazer notícia? Quem pode fazer notícia são os canais de comunicação da imprensa. É a Folha, é o Estadão, é a Metrópolis, é a Globo, é a SBT, Band, qualquer veículo de comunicação. O cidadão comum como nós, se nós falamos uma mentira ou replicamos um fato mentiroso, até mesmo de forma intencional, nós não cometemos uma fake news, embora isso não haja nem mesmo uma tipificação penal, um conceito concreto do que é fake news no nosso ordenamento jurídico, mas nós não cometemos fake news. O que nós podemos ser responsabilizados é por uma ação penal, é por conta de calúnia, de difamação e qualquer outro tipo penal. Mas aí eles distorcem de uma forma de que parece que fake news quem comete são os aliados do presidente quando eles têm uma versão contrária à da imprensa. A imprensa não comete fake news para eles. O que eles fizeram hoje é criminoso. Criminoso. Porque não só eles colocam em xeque a conduta de um presidente e seu governo, como também eles acabam criando um movimento, um ciclo vicioso na população para pensar que o governo cometeu caso de corrupção com superfaturamento de vacina. Isso é criminoso. Esse pessoal tem que ser responsabilizado civil e penalmente. Eles sim cometem a fake news. Não aconteceu nada. Estão soltando traficante. Estão soltando traficante. É isso mesmo. Eu acredito que o único caminho nosso é preparar resistência a esse movimento, organizando os movimentos conservadores, de fato, articulando para a gente ter governadores, senadores, deputados realmente conservadores, fato, dispostos a brigar por isso e, principalmente, criar a perspectiva que as batalhas não são ganhas só em Brasília, as batalhas são ganhas no seu bairro, no seu entorno. Então, a batalha por corações e mentes, não está no Novo Testamento? Pescador de homens. A gente precisa ser pescador de homens. A gente precisa resgatar o nosso entorno. Meus filhos aqui, eu estou morando numa rua, casa de rua, não moro no condomínio fechado, casa de rua. Meus filhos vão a pé para a escola e voltam a pé da escola, de bicicleta. Não tem uma pichação, não tem um caso de violência, é tudo tranquilo, casa normal, tudo normal. A gente precisa resgatar o Brasil, resgatar. Eles transformaram, ao longo do tempo, a epidemia de crack, pode consumir crack, pode consumir maconha. Eu não vi, até hoje, aqui nos Estados Unidos, alguém consumindo maconha. Abertamente, não vi. Vem de uma cultura onde você também não pode beber na rua. Você não pode andar com uma latinha de cerveja bebendo na rua. Mas eu não vi. Tem estado que é liberado? Aqui eu não vi. Então, assim, é uma situação que a gente tem que resgatar no Brasil. Você mora aqui,
não pode ter baile funk na sua casa, na sua frente, cara. Por quê? Porque, pô, você descansa, você tem que ter paz de espírito. Quando você está em casa é para descansar, para você ter um tempo com a tua família. Entendeu? Então a gente precisa resgatar as ruas, os bairros, as cidades, precisa resgatar o seu vizinho que tem cheio de ideias erradas, passadas pela Rede Globo, passadas pela Folha, passadas por todo esse monte de porcaria que a gente vê. Resgatar as crianças que são doutrinadas por livros errados, por Paulo Freire, por toda a linha do pensamento dele. Então, pescador de homens. Nós precisamos espalhar a boa nova. É isso. Por isso que eles odeiam a Bíblia. E aí o que acontece? Eles descobriram que o Brasil está aumentando a quantidade de pessoas que leem a Bíblia. Está aumentando o cristianismo no Brasil. Está aumentando, não está diminuindo. Por isso que você vê um político que há tempos vem lá lambendo tudo que haria coisa errada, falando a nossa Constituição e a Bíblia são compatíveis. Pô, entendeu? Então é isso. Eu tenho esperança que nós somos a maioria e nós consigamos ganhar. Se nós não conseguirmos ganhar, a gente tem que ter uma estratégia também de defesa para quem for ficar no Brasil, de conseguir se esconder, conseguir lutar contra essa dominação que vai aumentar. Eu estou disposto a voltar para o Brasil ajudar a tentar virar isso. Se der errado, eu tenho que ser franco para falar. E se nós perdermos? A minha família fica aqui nos Estados Unidos. Ou em outro país que eu acho que vai mudar. Porque, veja, eu coloquei a vida deles em risco. Porque eu entrei na briga pensando que eu não ia aparecer. Abraão vai entrar. Não, imagina. Nunca. Eu me tornei famoso e vieram para cima de mim. Eu nunca pude imaginar que ia me tornar famoso. E agora eu não vou colocar mais a vida deles em risco. Está documentado, tem vídeo, tem vários vídeos mostrando, não foi só em Santarém, tem outros episódios que foram para cima deles, tem boletim de ocorrência, tudo horrível, coisa ruim. Porque esse pessoal não tem limite, a gente não está lidando com adversário político, a gente está lidando com criminosos, com bandidos. É verdade, com certeza, ministro. Ministro, o papo está muito bom, só que a gente está caminhando para o fim. O pessoal está gostando, tá todo mundo me perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai. Essa live, vou repetir, ela foi feita pelo Instagram, mas eu estou replicando no Twitter, no Facebook. No YouTube, infelizmente, não estou porque me bloquearam lá mais uma vez, mas a live também vai ficar salva aqui no feed. Vai ficar no meu canal do YouTube, tá? No meu canal do YouTube vai ser replicado. Maravilha. E aí eu quero pedir para todo mundo aí que segue o ministro, não me segue, para me seguir nas redes sociais. E todo mundo que me segue, eu tenho certeza que já segue o ministro, porque o ministro é fenomenal. Ministro, quero te agradecer. Eu que agradeço, cara. Um prazer falar contigo, meu. Prazerzão. Pô, prazer é todo eu tenho saudade de muita gente aí que eu conheci lá. Você é uma das pessoas que eu gostei de ter conhecido lá. Tem mais pessoas também. Obrigado. E agradecer também a cada um de vocês que está escutando, dando apoio, porque sem vocês, olha, a gente não durava 5 minutos na chuva. Vocês não fazem ideia de como as pessoas que controlam o mecanismo têm medo que um dia nós acordemos e questionemos eles seriamente. Um dia, por exemplo, falar, beleza, então essas urnas eletrônicas sem voto impresso elegeram essa maravilhosa caneta aqui. Não foi o presidente, não foi eleito, não. Foi essa caneta, foi eleita. Eles morrem de medo de, por exemplo, a gente falar, beleza, assim é, greve geral. Para tudo. Deixa eles. Vamos ver como é que eles vão fazer. Segura aí. Já deixaram a gente 1 ano preso, vamos ver. Segura as coisas. Eles têm pavor da população. Tem nojo. Ah, mas o cara fala que é de esquerda, que ele é bonitão, gosta do Chico Buarque. Tem nojo de população, eles têm nojo, aço. É que nem o Che Guevara. Racista, elitista, só coisa ruim. Esses caras têm nojo de andar de ônibus. Se é que andaram. A segunda coisa. Eles morrem de medo da população acordar e questionar o mecanismo do Estado Democrático de Direito. E eu, no meu caso, fui caçado porque eles perceberam que eu estava questionando e estava com apoio. Tá? E esse termo é tão prostituído, né? Esse termo é um termo tão prostituído, Estado Democrático de Direito. Isso é utilizado para... Eu tenho nojo. Toda vez que eu escuto essa palavra,
Eu também. Estado Democrático de Direito. Eu tenho nojo dessa palavra, nojo da frase. Tenho nojo da frase. Também tem. Porque é tão hipócrita, porque é um termo tão hipócrita, que eu tenho só uma coisa, é nojento. Quando eu escuto isso, eu fico com nojo. Isso é um botão Outra de coisa socorro. é como é que é a pessoa humana, como é que é a pessoa humana, que eles falam o tempo inteiro. Dignidade da pessoa humana, né? A dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Que é pessoa humana, cara? Das pessoas. Dignidade das pessoas. Ministro, eu não sei se você tem essa impressão aqui, a gente está caminhando para o fim, mas o assunto ele vai pegando cada vez mais gancho. Mas essa questão, dignidade da pessoa humana, Estado Democrático de Direito, são termos, são termos puramente principiológicos que muitas vezes... É para adorar a pílula, cara. O cara pega um supositório e fala assim, isso aqui é um delicioso sorvete de creme. Porra, não é, meu. Isso daqui é um supositório, mas na verdade não é. É um delicioso sorvete de creme. Que você vai adorar no seu... Viu? Sorvete de creme no Estado Democrático dos outros é preço. Mas você pode ver o STF, ele muitas vezes toma as suas decisões para fazer as suas ações diretas de inconstitucionalidade, sobretudo as ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, através desses termos. Eles pegam a dignidade da pessoa humana para poder, por exemplo, fazer com que a homofobia ela seja equiparada ao racismo, né? Como há uma omissão por parte do legislativo. Eu sou contra racista. Sou contra racista. Quem defende o Che Guevara são eles. O Guevara era um mega racista. Eu sou contra, visceralmente, qualquer indivíduo com a sua orientação sexual, desde que não seja pedófilo. Pedófilo não pode. Aliás, tem senador que foi acusado disso. Senador que está cantando de galo hoje. Além da família presa, foi acusado disso aí. Não sendo com maior de idade, bicho, eu não recomendo, mas é teu, cara. Pô, vai fundo, não sei. Cada um quer fazer trisal, quer fazer quadrisal. Bicho, você é maior de idade? Vai fundo, cara. Vai tentar buscar a sua felicidade, porque você não pode atrapalhar o meu direito de eu buscar a minha felicidade. E conte comigo para eu te defender. Conte comigo para eu te defender. Se alguém ousar te atacar porque você é homossexual, porque você é ateu, conte comigo para te defender. Então, assim, me deixa em paz, deixa eu tentar ser feliz, e você vai tentar ser feliz, é só isso que eu peço. Obviamente, para mim, eu quero os valores e as coisas que estão dando certo há muitas gerações. Acabou. Tem algumas coisas da minha família que eu não gosto, parei com elas. Parei com elas, lógico. Eu mantenho as coisas boas, copio as coisas boas dos outros e tento melhorar para a próxima geração. Pô. Foi bom você ter falado isso para a gente poder estar concluindo aqui, porque você deu de uma forma muito simples, com uma fala muito didática. Meu filho, eu tenho um filho e duas filhas. O conceito do que é o conservadorismo. O que você quer para eles? Eu quero que eles sejam felizes. Se for homossexual, eu vou pôr para fora de casa? Lógico que não. Lógico que não. Mas eu gostaria que eles tivessem o mesmo jeitinho que a gente tem há tantas gerações. Tomara que eles se casem com pessoas de outro sexo e possam ter filhos. Mas eu não gostaria que a minha filha engravidasse antes de se casar, não gostaria. Eu não gostaria que eles fossem homossexuais, porque assim, para mim, para minha família, eu prefiro não. Mas e se for? Eu vou amar. E se a sua filha engravidar antes de se casar? Eu não vou afogar o bebê no tanque, eu vou criar o meu neto, cara. É isso. Pô, acabou. Mas eu vou bater pau, eu torço para isso? Não, eu não torço para isso, pô. Me deixa em paz, deixa eu criar minha família do jeito que eu quero, pô. É isso aí, meninos. Muito bom. É bom você ter falado. Joguei isso na gente pra cá, a diferença entre o nosso pensamento e o pensamento revolucionário é exatamente esse. O pensamento revolucionário é o pensamento prospectivo, de buscar um mundo que nunca se viu. Você quer simplesmente destruir a casa que você tem para construir uma casa que nunca se experimentou, nunca se viu. Essa é a diferença entre a ideologia e o conservadorismo. O conservadorismo ele não é uma ideologia, é a negação da ideologia. Nós queremos manter aquilo que já deu certo, mas não quer dizer que não possamos fazer reformas nessa casa. As reformas elas são naturais.
elas vêm de uma forma que não é planejada, como é, por exemplo, Que eu não seja obrigado. revolucionário. Que eu não seja obrigado, que eu seja convencido a fazer. Entendeu? O meu sonho qual é? Eu quero voltar para minha casa em São Paulo e ter os meus filhos e netos em casas boas, que não sejam assaltados, ter um Natal sem ter... Eu quero levar uma vida normal. Quando isso foi ameaçado, a gente foi para briga. Então, quando eu vou voltar, eu não quero ficar em Brasília, minha cidade é São Paulo, cara. Eu tenho um apartamento na praia, lá em Bertioga. Pô, meu negócio é ali. Eu gosto dali. Não que eu não goste de Brasília, é boa a cidade, mas eu prefiro onde eu cresci, onde eu vivi, minha família viveu, no interior e tal. Então, assim, o dia que eu puder voltar para minha casa, tiver tudo tranquilo, cara, eu vou voltar a dar aula na Federal de São Paulo, eu vou voltar a fazer os negócios que eu fazia no passado, na iniciativa privada, honestos, que eu pago 27,5% de imposto, eu vou tocar minha vida, pô. Hoje eu posso fazer isso? Não. Simples. Jordi, fica com Deus, querido. Obrigado aí, meu irmão. Muito obrigado por Grande abraço, colocar à disposição esse tempo aí pra gente. Me desculpa ter demorado, eu peguei Covid. O Jordi falou, vamos fazer. Falou, acabei de pegar Covid, eu vou piorar muito, cara, que eu peguei uma cepa horrorosa. Não, não vai dar, cara. Tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo, tá? Eu quero te agradecer. Eu te disse, eu não sei se você se lembra, quando você nem tinha tomado posse ainda como ministro, te encontrei no Palácio do Planalto, numa cerimônia com o presidente, e eu falei para você, ministro, eu vou ser o seu maior aliado aqui no governo, no Congresso Nacional. Serei o seu maior aliado te defendendo lá na Comissão de Educação. Você lembra disso? Eu lembro que você tava e que você brigou que nem um leão, cara. Meu, eu não troco um Jordi por 30 isentões, mas não troco mesmo. Valeu, irmão. Obrigado. Mandar um abraço aqui para Rafaela Bolanho, que mandou um abraço pra gente. A Gra Castel, que disse que me conheceu pela internet, o voto dela é meu agora. O Marcos Beira Silva, que me cumprimentou pelo meu cumprimento honroso do meu compromisso. Teve muita gente aqui mandando abraço, mas não vai dar para responder a todo mundo. Ministro, tamo junto. Obrigado aí. Fica com Deus. Melhoras. Sabe que você tem um grande amigo aqui e um fã. Valeu, irmão. É recíproco. Um abração, cara. Tchau.